E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si mesmo e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou, e glorificava a Deus. Amém, amém. Podeis vos assentar, meus irmãos? E nessa passagem, quando o pastor Galdino nos incumbiu de estar trazendo nesta manhã a palavra do Senhor à sua igreja, o Senhor me levou até Lucas capítulo 13, que fala sobre uma mulher encurvada. Esta mulher, ela foi liberta por Cristo de um cativeiro de 18 anos, na qual Satanás a mantinha presa. Foram 18 anos em que ela, com certeza não foi de um dia para a noite que ela começou a se encurvar, mas foi um processo degenerativo da sua coluna, em que aos poucos ela foi se encurvando, ao ponto de, como diz a palavra, se tornar paralítica. E naquele momento, Jesus a vendo, disse para aquela mulher que há 18 anos passava por aquela situação: mulher, endireita-se, porque hoje você está livre desta enfermidade. E nesta manhã eu gostaria de analisar com vocês e meditar com vocês nessa passagem, porque demonstra muito daquilo que estamos vivendo nos dias atuais. A humanidade, como estamos vivendo nesses dias, cercada pelo pecado, sendo julgada e subjugada pelo pecado, se encurva diante das mazelas do mundo, porque não tem uma salvação, não tem um encontro real com Cristo, e não sabe a quem recorrer no dia da maldade, no dia da angústia. E o interessante é que Lucas, por ser médico, quem conhece aqui um pouco mais da palavra de Deus, que busca um pouco mais de conhecimento, de se aprofundar, sabe que o evangelista Lucas, ele era um médico, e por ser médico, ele descreve essa passagem com bastante detalhe, e ele vai nos relatando com detalhes a doença que aquela mulher enfrentava, e de que nenhum modo ela conseguia se direitar, ela poderia se livrar daquele mal. O diagnóstico era terrível, porque não era algo dentro dela, como se fosse, por exemplo, um câncer, porque ninguém estava vendo, ou o problema dela era algo visível, todos conseguiam olhar para ela e ver que ela tinha um problema sério nas suas costas, na sua coluna. Se nós vamos procurar na medicina, a doença dela tem um nome encontrado hoje, que se chama escoliose, que é o encurtamento da coluna, causado por uma curvatura lateral. Normalmente a coluna vertebral ela é reta. Quando você olha a coluna de frente, quando você vai nos livros de anatomia, nos livros de ciência, nos livros médicos, você olha a coluna de frente, ela é reta. Quando você olha do lado, ela faz uma curvatura. E a coluna vertebral, ela é a haste flexível. E a finalidade da coluna vertebral é para dar sustento ao corpo. Diga, sustento ao corpo. Então quando o inimigo vem nas nossas vidas para tentar deformar a nossa situação, para tentar deturpar aquilo perfeito que Deus colocou na nossa vida, é porque Ele quer que nós percamos o nosso apoio, que nós percamos o nosso sustento, que está firmado na palavra de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Muitas vezes o diabo vem para tentar nos derrubar, para tentar nos afrontar, e vem muitas vezes do modo físico ou de um modo espiritual, para que nós pensemos em voltar atrás, pensemos em desistir. E aqui nesta manhã eu quero profetizar já a primeira vez na sua vida, que aquilo que o diabo planejou contra você, contra a tua casa e contra a tua família, não prosperará, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui nesta manhã para trazer a solução para a tua causa. A medula espinhal ou espinal é um cordão cilíndrico, porque na coluna vertebral passa a medula espinhal, e a medula espinhal, ela se localiza as células nervosas. Então se você está caminhando, se você está andando, é porque dentro da coluna vertebral existe a medula, e a medula ela faz as conexões
elétricas do nosso cérebro com o nosso corpo, para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga correr, para que a gente consiga sentar, levantar. E quando o inimigo vem e tenta destruir na vida desta mulher, ele queria que ela se tornasse efetivamente paralítica. Então quando o inimigo vem contra a tua vida, para tentar te encurvar, para tentar te trazer uma angústia, uma depressão, uma doença, ele quer que você fique paralisado, espiritualmente falando. Mas hoje o Senhor te traz a solução. Ele vai endireitar a sua situação, e você vai sair daqui nesta manhã curado em nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos encurvados, nós não conseguimos olhar para cima. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando estamos encurvados, nós só conseguimos olhar para as coisas da terra. Quando nós estamos encurvados, nós não conseguimos olhar muitas vezes para quem está do nosso lado para nos ajudar. Quando nós estamos encurvados, nós não conseguimos olhar a solução, nós não conseguimos olhar a saída que muitas vezes está na nossa frente, porque os nossos olhos estão fixos no chão, porque o pecado tem nos encurvado, o problema tem nos encurvado, a doença tem nos encurvado. Mas nesta manhã eu quero te dizer que o Senhor vai te endireitar, e você vai poder olhar a salvação que está diante dos seus olhos, porque o Senhor já tem colocado diante da sua frente aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Essa mulher, apesar de sofrer de uma enfermidade há 18 anos, ela continuou subindo à sinagoga. Apesar da sua dificuldade, apesar do que muitos apontavam, com certeza, porque nós seres humanos somos assim. Lá vai lá a encurvada, vai lá a paralítica. Ela não deixou de subir para a sinagoga para escutar a palavra. Talvez nos primeiros anos da sua enfermidade, ela tinha um pouco de dificuldade, ela sentia um pouco de incômodo, e ela continuou indo, buscando a palavra de Deus na sinagoga. Mas depois de 18 anos, totalmente atrofiada, totalmente parada, completamente paralítica, ela podia ficar na sua casa e dizer assim: eu não adianta mais, eu já estou aqui travada. Para que eu vou para buscar a palavra? Por que eu vou à presença do sacerdote? Por que eu vou na sinagoga? Para que eu vou fazer isso? Mas ela não sabia que naquele dia ela encontraria com aquele que poderia endireitar a coluna dela. Mesmo sem esperança, ou quase perdendo a esperança, ela chegou diante de Jesus no momento certo. Então aqui vai a segunda palavra que eu falo para você nesta manhã. Não se intimide com os problemas, não se intimide com as dificuldades, mas busque a presença poderosa de Deus. Pastor Marcelo muitas vezes diz aqui: estou aqui das 11 ao meio-dia, na terça-feira, na quinta-feira, estou aqui à noite, venha comigo, venha orar. Não perca a oportunidade. Se você tem a oportunidade, venha, porque a presença de Deus é aonde há cura, é aonde há poder, é aonde há graça, é aonde há perdão de pecados. E quando você se aproxima da presença de Deus, ela se torna na nossa vida a cura para o nosso problema, para a nossa dificuldade. No verso 10 diz: Jesus ensinava no sábado na sinagoga. No original grego parece favorecer a interpretação de que Jesus costumeiramente ou frequentemente estava a ensinar no sábado na sinagoga. Ensinar nas sinagogas no sábado era um hábito de Jesus durante os primeiros meses de seu ministério, mas há poucos registros desta prática durante o ministério na Pérea. Este versículo, portanto, parece indicar que este costume não foi interrompido, embora tivesse muita oposição dos seus inimigos, os judeus. O que me chama a atenção, meus irmãos, do costume de Cristo, é que a Bíblia vai nos revelar que em João capítulo 1, verso 1, ele diz que Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o enviado de Deus, a palavra enviada de Deus para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Em Apocalipse 19:13 diz que o seu nome é a palavra de Deus. Ou seja, quando ele ensinava no sábado na sinagoga, ele não estava falando de outra coisa a não ser dele mesmo, porque ele é a razão de nós existirmos e é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã, pois tudo se resume nele. Sendo assim, as pessoas que escutavam falar Jesus naquele sábado de manhã estavam escutando ele falar de ele mesmo.
Em Lucas capítulo 4, no verso 16 ao 22, Jesus viajou até Nazaré, onde muitos haviam crido, e conforme seu costume, aqui mais uma vez vemos Jesus num dia de sábado ensinando na sinagoga. E ele se posiciona de pé no meio da sinagoga para fazer a leitura do rolo. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E quando ele desenrola o livro, ele pega justamente a parte que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou o livro novamente, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos com sua pessoa. Então ele começou a pregar: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos ficaram maravilhados sobre ele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Muitos conheciam o filho de José, porque começaram a se questionar: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Mas naquele momento, Jesus se levanta na sinagoga e diz: a profecia de Isaías havia se cumprido. E essa profecia nesta manhã está aqui se cumprindo na sua e na minha vida. Jesus está aqui nesta manhã para realizar aquilo que o homem não pode realizar, para realizar aquilo que a mulher não pode realizar, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, e Ele está aqui nesta manhã para falar aos nossos corações. Quantos acreditam disso? Glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Isso que é um culto bom. Quando alguém da palavra ser pregada, ela também é manifesta. Quando Jesus chama a mulher, além da palavra que ele ensinava, ela se manifestou na vida daquela mulher. Nesta igreja, a palavra é anunciada e a palavra é manifesta. Quantos já viveram um milagre aqui nesta manhã? Eu sou uma prova viva. Foram 17 anos, Marcela acompanhou comigo, de casado. Já vou fazer 20 anos e graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. E hoje eu tenho uma minha pequena filha, minha pequena Estela lá em casa. Dá um trabalho danado, mas eu glorifico a Deus. Porque quando ela pula de um sofá para o outro, eu falo: Jesus, protege, para que ela não quebre o bracinho. Mas pode pular, filha, porque foram muitos anos orando e pedindo a Deus pela sua vida. A palavra ela é manifesta na vida daquele que crê. Quantos creem? Você cantou aqui nesta manhã: eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás fazer de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, tu irás prover de novo. Talvez você viveu um milagre no passado, mas Deus está dizendo nesta manhã que você vai viver novamente, porque Ele é o mesmo Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Sentir algo diferente nesta manhã na sua vida é a palavra de Deus que está sendo frutificada dentro do seu coração. Você não vai sair da maneira que você entrou aqui nesta manhã, mas você vai sair com a certeza que o Deus Todo-Poderoso está falando ao seu coração. Porque a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus disse ainda: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer viver milagres da parte de Deus? Você quer viver um novo tempo da parte de Deus? Você quer viver uma novidade de vida da parte de Deus? Santifica-se através da palavra. A palavra é água que cura, a palavra é água que sara, a palavra é água que nesta manhã está sendo derramada na tua vida para ampliar a tua fé, para que você possa viver o sobrenatural na sua vida. Jesus, quando foi confrontado pelo diabo em Mateus capítulo 4, ali no deserto, ele diz assim para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se você quer viver um milagre, se você quer viver o sobrenatural, comece a viver a palavra de Deus, comece a meditar na palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar a sua situação. Aquela mulher, ela tinha um espírito de enfermidade.
A doença pode ser resultado de uma causa física, ou pode ser um juízo de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos que a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor nas nossas vidas irá se revelar no momento de glória, irá se revelar no momento de vitória, porque nós vivemos e existimos por causa dele. Diz que esta mulher, que Cristo a curou de um espírito de enfermidade, e que Satanás havia aprisionado ela durante 18 anos. Aqui não está dizendo que ela era dada a vício, aqui não estava dizendo que ela vivia dissolutamente, aqui está dizendo que Satanás intentou contra a vida dela. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não estamos isentos dos problemas que a vida pode acarretar nas nossas vidas. Nós podemos passar por dificuldade, nós podemos passar por angústia, nós podemos passar por depressão, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Mas a nossa segurança é que Ele estará conosco no meio da dificuldade. Você muitas vezes não pode entender o que você está passando, mas eu venho te dizer nesta manhã que o Senhor está no controle de todas as coisas. E lá no final, você não vai morrer com este mal, mas você vai viver um milagre que servirá de testemunho para aquilo que Deus irá fazer na tua vida e através da tua vida. Quando Jesus a chama, aquela mulher diz: filha de Abraão, querendo dizer certamente que ela era uma serva fiel de Deus, que ela era uma mulher idônea, que ela era uma mulher justa, mas que foi afligida assim como Jó por uma doença. Mas ela sabia que na casa do Senhor ela receberia o seu milagre. E naquele dia Jesus a chama e diz: filha, seja liberta da tua enfermidade. E Jesus impôs-lhe as mãos e ela foi curada. As mãos do Senhor estão estendidas sobre esta casa nesta manhã, e Ele está te dizendo que todo o mal está sendo mandado embora nesta manhã. Quantas pessoas andam tão encurvadas pelo poder do diabo, que não podem olhar mais para os céus, e andam os dias e dias fitando as coisas da terra. Eles amam o mundo, eles amam as coisas do mundo, mas o Senhor nesta manhã está assim como fez daquela mulher, que estava ali já torta como uma árvore velha. Mas nesta manhã eu te digo que o Senhor está endireitando os seus caminhos, o Senhor está endireitando a sua vida, e você vai passar a olhar para as coisas dos céus e começar a viver o sobrenatural. Não adianta ter, meu irmão, apenas o conhecimento da palavra, mas é importante que você passe a viver. A palavra diz que você vai viver os milagres do Senhor, se você acreditar. Então, se você acredita, levante a tua mão nesta manhã e receba o milagre da parte de Deus. Ela assistia ao culto no sábado na sinagoga. Se ela foi ao culto sem saber que Jesus lá estava, foi porque era costume dela de ir ao templo. Se foi sabendo, foi para provar da sua fé. De qualquer forma, é certo que ela assistiu ao culto, apesar do seu grande problema, apesar do seu grande sofrimento. E os encurvados devem sempre ir a Jesus, não importa qual seja o problema da sua vida, mas acredite que Jesus está no templo para abençoar e para te curar. Foram 18 anos subindo no templo. Quem sabe começou a sua jornada com muita alegria, com vigor, mas ali já estava encurvada após 18 anos. Mas mesmo assim continuou indo buscar a palavra de Deus, continuou indo buscar a presença do Senhor. Aleluia. Se coloque em pé, meu irmão, o tempo já se foi. Aleluia. Um novo cântico foi posto na sua boca. O laço do passarinheiro foi destruído por aquele que veio para curar a todos os oprimidos. E a sua alma, como um passarinho solto, cantava louvores a céu aberto do amor ao Redentor Deus. Quando aquela mulher foi liberta, ela levantou a sua voz e começou a glorificar a Deus.
Mas não foi pelo simples fato dela ter sido curada naquele momento, é que ela já subia há 18 anos à casa de oração. Há 18 anos ela vinha louvando e adorando ao nome do Senhor. A sua adoração não pode ser apenas no momento que você recebe a tua vitória. A tua adoração, ela tem que ser um estilo de vida, ela tem que ser contínua a cada momento, mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento. Levante a sua voz em adoração, levante a sua garganta em adoração, levante as suas mãos em adoração e comece a viver o milagre antes mesmo dele acontecer na sua vida. Aleluia. Talvez hoje a deficiência na sua vida não seja simplesmente um problema físico de coluna, ou um caso qualquer que seja, de câncer ou algum outro problema, mas que ele possa ser também espiritual. Satanás tem te oprimido com tantas lutas na família, lutas com o marido, luta com a esposa, luta com os filhos, luta no trabalho, até mesmo muitas vezes tem se levantado na igreja contra você, e você tem se curvado diante das situações. Mas eu venho te dizer que nós não fomos chamados e criados para uma vida de escravidão, nós fomos chamados para a liberdade, como disse Paulo aos Gálatas, para a liberdade que Cristo nos libertou. Estáis, pois, e não vos torneis a ficar debaixo do jugo da escravidão. Hoje é o dia da sua liberdade. A liberdade foi comprada na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus Cristo. E eu venho nesta manhã profetizar que todo o mal, que toda acusação do diabo seja invalidada na tua vida, porque o pecado não pode mais te escravizar, a morte não pode mais te atormentar, porque Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Feche os seus olhos e comece a dizer para o Senhor: qual que é a sua dificuldade? Qual o seu problema? Jesus está aqui, assim como Ele estava naquele dia na sinagoga, naquele sábado, em que Ele estava ensinando. Hoje, nesta manhã, Ele está te ensinando a confiar. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não ande mais encurvado. Erga a sua cabeça. Tenha fé. Existe um Jesus todo-poderoso que deu a sua vida para que nenhuma enfermidade, seja ela espiritual, seja ela física, possa te tocar. Antes, pelo Consolador, o Espírito Santo, temos a oportunidade de sentir juntos o poder do Todo-Poderoso. Comece a clamar ao Senhor nesta manhã e diga que você não é mais escravo do medo, que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você é filho amado. Você foi comprado com o sangue da cruz do Calvário. Muitos podem olhar para você e dizer que você não é ninguém, que você não é nada, mas você é filho. Você é filha amada. Você foi criado por Ele. Você é filho de Abraão. Você é filha de Abraão. E o Senhor não vai te desamparar no momento da tua angústia. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, por mais difícil que seja o diagnóstico, como foi na vida desta mulher, eu venho te dizer que você não é mais escravo, mas para a liberdade foi que Cristo te chamou. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então diga: eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Ele se derrama na sua vida. Você que se sentia como desprezado, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Você tem filiação, você tem pai. É um pai amoroso, é um pai bondoso, é um pai que te trouxe aqui nesta manhã para transformar a tua história. Eu sei que não foi anunciado ninguém, mas eu quero saber nesta manhã, alguém que ouviu essa palavra e foi tocado pelo Espírito Santo, agora é a sua oportunidade. Se tem alguém nesta manhã que quer tomar uma decisão por Jesus e quer deixar de ser escravo do medo, do pecado, da morte, mas se tornar um filho de Deus, agora é a sua oportunidade. Se existe alguém no nosso meio que chegou após a apresentação, agora é a sua chance. Se você quer receber a Jesus nesta manhã, faça como eu estou fazendo neste momento e levante a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém para Jesus nesta manhã? Tem alguém para Jesus nesta manhã? É a sua oportunidade. Deus te trouxe aqui para dizer que você é filho amado, que você é filha amada, que o mal não pode contra a tua vida, que o mal não pode contra a tua casa, que o mal não pode contra a tua família, mas que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, e Ele morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação da tua alma. Tem alguém para Jesus nesta manhã? Se não tem, que o Espírito Santo continue falando com a sua igreja, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.